Muito boa noite, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Hoje, dia 29 de abril de 2024, são 23 horas com 8 minutos. Eu, Cláudio Padovani, com muita alegria, estou aqui na Rádio Metropolitana M1070, com esse programa de hoje sensacional. Hoje, estou aqui com um convidado que vai colocar vocês para pensar, hein? Bom, Votinho, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado vocês que nos acompanham na live através do Cláudio S. Padovani no Instagram, você que nos acompanha no aplicativo da Metropolitana AM 1070 e você que também está na frequência do AM 1070. Muito obrigado pela noite. Né? Hoje é uma temperatura agradável, né, Valtinho? Aqui nos estúdios, 27 graus. Né? Tá um calor fora de época aqui em pleno outono. Mas antes de mais nada, deixa eu falar com essa pessoa que está aqui do lado. Boa noite, Rafael Jablonski. Boa noite, doutor Cláudio Padovani, meu querido amigo. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente aí no Instagram também. É uma honra, um prazer, com muita gratidão estar aqui na Metropolitana e aceitar esse convite seu. Ó, o pessoal está perguntando na live aqui, já, Valtinho. O pessoal hoje está ativo, hein? Qual é o tema do programa de hoje? O que será que o Rafael veio falar para vocês hoje, ouvintes da Rádio Metropolitana AM? Rafael, o que você veio falar aqui hoje, Rafael? Hoje eu vim falar sobre muitas coisas, na verdade, mas eu acho que a pauta principal é a programação neurolinguística, né? Eu vou explicar o que é isso, que é a profissão que eu trabalho, né? E muito também sobre o diálogo interno, porque isso é extremamente importante a gente entender sobre o nosso diálogo interno. Você está vendo? Então o programa hoje está imperdível, né? Estamos aqui realmente para falar da comunicação interna, da programação neurolinguística, da hipnose. Então, ouvinte, olha, se você tem alguma dúvida, Valtinho, o telefone da rádio está funcionando, né? Ah, então tá. E se o ouvinte quiser falar com a gente, qual é o número que ele liga? 47992888, você que queira falar com o Dr. Cláudio, você que queira falar com o Rafael, se você tem alguma dúvida com relação à hipnose, se você tem alguma dúvida com relação à programação neurolinguística, quer mandar aquele alô, aproveita, liga aqui para a rádio, dá o seu boa noite. Se quiser também já pede a sua música. E já vamos aqui de cara, sem a gente ficar enrolando muito, que já são 23 horas com 10 minutos. Rafael, se apresenta, fala quem é o Rafael, fala suas redes sociais, o que a programação linguística fez com você. Dá uma pincelada aí sobre quem é o Rafael Jablonski. Bom, então vamos lá, né? Muito prazer a todos. Meu nome é Rafael Jablonski. Eu sou especialista em programação neurolinguística, em hipnose clínica, comunicação não violenta, trabalho em informações e desenvolvimento humano e tenho também meu consultório localizado em São Miguel Paulista e também faço atendimentos online, né? Ajudando pessoas que têm diversos desafios, né? Ansiedade, inseguranças, traumas, entre outras situações. Só que eu costumo brincar que eu fui meu primeiro paciente, né? Eu passei uma vida com muitos desafios, problemas internos, depressão, insegurança, ansiedade, traumas, e eu resolvi estudar e aplicar tudo em mim primeiro. Então, depois que eu fiquei bem, eu comecei a pensar, poxa, deve ter gente precisando de ajuda. Esse conhecimento da programação neurolinguística, da hipnose clínica, dessas ferramentas que eu falei, poderia estar ajudando muitas pessoas. E aí veio a ideia de eu montar meu próprio consultório, fazer meus atendimentos online, e é mais ou menos isso. Legal. Olha só, gente, uma coisa que eu gosto de trazer aqui no programa, né? A gente sempre tem um propósito aqui, pelo menos de segunda-feira, de fazer as melhores técnicas, as melhores formas de você ter o autoconhecimento, né? E uma das coisas que me chamam a atenção quando eu trouxe o Rafael aqui, né, nós nos conhecemos, inclusive, num curso, né, de formação, nós tivemos a mesma formação, depois nós começamos a trabalhar juntos como staffs nesses treinamentos, né? E o que me admira no Rafael, até por isso que ele está aqui hoje, né, é simplesmente que ele é um rapaz extremamente jovem, mas uma pessoa não se engana pelo aspecto físico dele. Porque o que esse cara tem de vivência, o que esse cara já passou na vida, né? Olha, realmente o cara é um lutador, o cara é um vencedor de estar aqui hoje, né? Então, assim, quando a gente fala em referências de comunicação interna, ô Rafael, fala para mim o seguinte, né? Comunicação interna, quais são os desafios para a pessoa que vai começar no processo de autodesenvolvimento com relação à comunicação interna? Perfeita essa pergunta, porque na PNL, né, para quem não sabe, a PNL é o manual da mente. Vamos deixar bem simples de entender. A gente quer entender como a mente das pessoas funciona, né?
Então, é mais ou menos isso a PNL. E o auditivo digital, que é como a gente chama na PNL, nossa conversa interna, ela pode te impulsionar ou ela pode te limitar, né? É a famosa história que são histórias que a gente conta pra gente mesmo. Como que a gente está conversando com a gente mesmo? Será que você está pegando pesado com você ou você está sendo até leve demais? Porque tem que ter um equilíbrio. Então, o maior desafio da galera é esse equilíbrio. Justamente, às vezes ou está se maltratando, às vezes está se xingando, se cobrando muito, ou às vezes não está fazendo isso, está passando o pano, né, para si mesmo. Entendi. Ô, Rafael, mas me diz uma outra coisa, né? A gente está falando muito de comunicação interna, né? Você falou dessa questão do mais ou menos, né? Quando a gente olha na clínica, né, a gente fala que o maior desafio é a gente ter o meio termo, né? Porque a gente acaba nessa comunicação interna se matando, literalmente, né? Com as nossas cobranças, né? Para o ouvinte que tá escutando a gente hoje, qual é a forma que você tem uma técnica fácil de você melhorar a comunicação interna dessas pessoas? Geralmente, de maneira bem simples, é você entender que você tem controle sobre a voz que está na sua mente. É você mesmo que produz ela. Então, você pode aumentar o volume, você pode diminuir o volume, você pode mudar uma tonalidade. Tem uma brincadeira muito legal que às vezes eu uso no consultório, às vezes uma pessoa ouviu uma frase de alguém e aquela frase ela fica martelando na cabeça da pessoa, né? O que eu gosto de fazer olha no espelho e fica brincando com essa frase. Começa a falar para você mesmo, só que mudando o tom, mudando a tonalidade, como se fosse até uma coisa engraçada, porque o humor também ressignifica muitas coisas. Entendi. Bom, eu queria dar, olha só, temos pessoas importantes aqui, ó. Vamos dar um oi Aí, aqui. Ó, tem a Cris que nos acompanha na live. Nós temos aqui o nosso Uber de Guarulhos, Stonic Radilide, Fá Neves, Silmara Esponda, que deu boa noite. A Rita Andere acabou de entrar aqui, deu boa. Rita Andere já está falando boa noite, meninos. Prazer ver vocês aqui. aí, ó. Então, vamos lá, né? Eu acho que temos ouvinte aí, Valtinho. Então, alô, boa noite. Vou tentar adivinhar. Será que é o seu Paulo que está falando? Boa noite, seu Paulo, tudo bem? Segundamos. Verdade, seu Paulo. Eu ia falar, eu se já ia ligar e falar, ó, o seu Paulo tá dormindo? Ele tá dormindo agora? Graças a Deus, seu Paulo. Imagina. Passa ela feliz? Quer oferecer para alguém, seu Paulo? Legal, seu Paulo. Eita. Ah. Essa pizza é comercial, não é comigo. A única coisa que eu falo da pizza, seu Paulo, é Santa Tartaruga, quero pizza! Tá bom, seu Paulo. Boa noite, senhor. Obrigado, seu Paulo. Tchau, tchau. Vamos para a música de São Paulo e já voltamos. E para você que está na live aqui, a gente continua batendo papo. Rafael, dentro da programação linguística, o que você acha que é mais importante? Né? Por que programação neurolinguística? Fala para mim, por que você escolheu a programação neurolinguística como um propósito de vida? Bom, o que eu mais gosto da programação neurolinguística é a questão de ser prática, né? A gente trabalha assim com teoria, tem conceitos, tem conversa, mas eu acho que o mais importante de tudo isso são as práticas da PNL. A gente entender como a nossa mente funciona e como a mente da pessoa que a gente está ajudando funciona. Assim a gente pode criar ferramentas, técnicas sob medida para a pessoa, para ajudar ela a alcançar o resultado que ela deseja, né? Alcançar o objetivo que ela deseja. Entendi. Isso é uma coisa importante. E quando a pessoa chega para você, né, a gente brinca da síndrome da Alice do País das Maravilhas, né? Uhum. O que fazer, como fazer, para onde ir, para que olhar, né? O que você tem a dizer com relação a isso? Essa pessoa sofre comigo no consultório.
porque eu sou uma pessoa muito realista, né? Então, assim, eu não prometo cura, porque isso é crime no Brasil, né? Eu alinho expectativas, porque tem gente que se decepciona, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar sobre hipnose, sobre PNL e acham que é um passe de mágica, que a gente vai fazer assim e que as coisas vão sumir. Não é assim, é um processo que tem começo, meio e fim, e manutenção, e reforço, e feedback. Então, geralmente, para essas pessoas, é a gente alinhar as expectativas, é entender como ela está e para onde ela quer ir, onde ela quer chegar. Tem Entendi. que ter esse da onde eu tô para onde eu quero ir, porque é nesse caminho que eu atuo, entendeu? Que é nesse caminho de desenvolver capacidades, habilidades, atitudes, é mudar uma crença, é trabalhar valores, pensamentos, comportamentos, identidade, e por aí vai. Entendi. Quais são as principais dúvidas, ou nem dúvidas, né? Quais são as principais questões que você atende na clínica, na sua clínica? Eu costumo falar que lá todo dia é um teste novo. Não tem um padrão. Cada dia chega uma coisa diferente, né? Mas assim, muitas pessoas com desafios com ansiedade, inseguranças, pessoas que estão feridas por causa de relacionamentos passados, né? Então, traição, às vezes, ou não estou conseguindo me relacionar com alguém. Então, geralmente são fobias, então, pessoas que têm medo de dirigir, medo de falar em público, medo de paquerar. Então, cada dia tem um desafio novo lá para mim. Não tem rotina, não tem zona de conforto lá. Cada dia chega algo novo para mim. É interessante quando a gente fala isso, né? Porque realmente, quando a gente está olhando na clínica, né, cada paciente é único, né? E a gente defende, inclusive, né, Rafa? A gente estava aqui conversando nos bastidores, a gente defende muito a terapia sob medida, né? A gente vem lá do professor Lucas Naves, né, Sim. também, né, na área da hipnose, né? E ele fala muito sobre isso com relação às terapias sob medidas, né? Então, a importância de você ter algo que você é entendido pelo seu terapeuta, né? E que ele é direcionado para fazer algo para você. Então, não é uma coisa mediante protocolo, não é uma coisa rotulada, não é uma coisa, né, dentro de um quadradinho. A gente trata, né, você, eu aqui com a hipnose, você com a programação neurolinguística, né, a gente trabalha numa forma que seja realmente para aquele paciente, aquela demanda. Estamos de volta, são 23 horas com 20 minutos. Hoje são dia 29 de abril de 2024, né? Estamos aqui hoje recebendo o Rafael Jablonski, estamos falando sobre comunicação interna, programação neurolinguística, hipnose. E a gente estava falando aqui, Valtinho, na hora do intervalo, né? Dos gatilhos, né? Estava falando aqui do porquê da hipnose, da terapia sob medida. E aproveitando que a gente está falando sobre terapia sob medida, ô Rafael, fala um pouquinho, pessoal, como que funciona essa questão da terapia sob medida? Importante a gente lembrar que a programação neurolinguística ela não é ciência. E por que que não é ciência? Porque ela é o estudo da estrutura subjetiva humana. Significa assim que eu quero entender como a mente daquela pessoa que eu vou ajudar funciona. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento totalmente voltado para ajudar ela, olhando para os desafios dela, para as crenças dela, para os pensamentos dela. Então não tem uma receita de bolo e sim eu entender, né? É como aquele terno. Às vezes a gente pode comprar um terno que vem de qualquer loja, ou a gente pode mandar fazer um terno, né? Que vai ser sob medida, que vai ajustar perfeito para aquela pessoa. Então a PNL ela prega isso, você entender como a mente da pessoa que você está ajudando funciona, especificamente daquela pessoa. Entendi. Ô, Rafa, vamos falar para os ouvintes agora, nessa segunda pernada nossa aqui, né? A gente fala muito da programação da linguística de pressupostos, né? E para a gente não ficar numa coisa muito teórica aqui, o que a gente pode dizer para a prática para o ouvinte, para que ele possa já sair daqui do programa hoje, aplicando para a vida dele? A gente vai falando dentro dos pressupostos algumas coisas, algumas práticas, né? Algumas técnicas, para que esse ouvinte já saia aplicando, né? Que se até amanhã ele seja leve, porque, como a gente fala, né, o propósito do programa é realmente a gente trazer o conteúdo, o conhecimento para o ouvinte, mas também trazer um benefício para ele. Dentro Perfeito. desses pressupostos, qual deles que você acha que é mais importante e uma atividade prática para esse ouvinte? O primeiro que eu vou trazer é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, essa conversa que você está conversando com você mesmo, às vezes se cobrando, ou às vezes até, que nem eu falei, passando um pano, procure a intenção positiva disso. Ou seja, quais benefícios essa conversa está querendo trazer para você? O que, que isso quer te mostrar? Então, acho que esse primeiro pressuposto, que todo comportamento tem uma intenção positiva, é muito importante a gente olhar para ele, que através disso a gente consegue ter mais clareza de consciência
e também expandir o nosso repertório. Tá, então, por exemplo, só para exemplificar, ver se eu entendi isso. Se o ouvinte, por exemplo, está lá pensando ou pensando que teve alguma coisa errada, né, ou que algum comportamento tá sendo ruim, a forma dele fazer é olhar o que está por trás disso. Exatamente. Como se você pudesse fazer uma pergunta para você mesmo, que é: o que isso está me trazendo? O que que isso está falando para mim refletir? Para onde que eu tenho que olhar? Porque o segredo da boa comunicação interna, gente, são as perguntas que você faz para si mesmo. Quanto mais pergunta você começa a se questionar, quanto mais você se questionar, mais fundo, mais profundo você vai ir nas suas reflexões, nos seus insights. Bom, deixa eu dar um salve aqui pro pessoal que está mandando na live aqui também. A Mais para Menos entrou e a Cássia Otomori entrou também. Muito obrigado Que vocês que nos legal. acompanham na live aqui. É muito bom vocês estarem conosco aqui, né? Ouvinte, se você quer alguma dúvida, aproveita que eu estou com esse baita profissional de programação linguística aqui do meu lado, né? Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, porque realmente a gente está aqui para poder trazer essa técnica para vocês. Tem muita coisa que falam dessa técnica, às vezes a gente nem entende, né? O pessoal fala muito que essas técnicas são muito utilizadas na área das vendas, né, e da comunicação. Então, se você quiser também saber como aplicar isso para a vida pessoal, estamos aqui, eu e o Rafael, né? O Rafael hoje como especialista da área, né? Falando sobre isso, né? E eu realmente fico aqui me perguntando quais serão as suas dúvidas, né? Que vocês irão mandar para a gente aqui através do direct ou ligando na rádio para que a gente possa responder para vocês. Então, assim, ô Rafa, eu creio que está entrando ouvinte, mas me manda uma outra questão. Além da questão do todo comportamento e intenção positiva, qual outro aspecto importante dos pressupostos da programação linguística que a gente pode falar para o ouvinte? Eu vou trazer para hoje mais um pressuposto que eu gosto muito, que é impossível não se comunicar. Então, assim, o silêncio ele comunica, né? Quem é casado sabe, né? O pessoal que é casado aí, quantas vezes a mulher não precisou nem falar o que ela tá pensando e você já falou: ixi, aqui aconteceu alguma Azedou. coisa, não tá dando certo, né? Azedou. Então, gente, prestar atenção na nossa comunicação não verbal também. Às vezes é um suspiro, às vezes é uma careta, às vezes é uma sobrancelha. Tudo isso comunica, gente, conscientemente e inconscientemente. Aqui é o caso, ouvinte, daquela pessoa que se comunica pela cor, por exemplo, né? É aquela pessoa que fica roxa, amarela, cor-de-rosa, né? Então, de repente, você está numa situação, você vê que a pessoa alterou, né? Deu aquela pestanejada. Antigamente é muito disso, com pai e filho, né? Sim. O pai só olhava para o filho e dava aquela pestanejada, você já falava, vou ter problemas em casa, né? Então, azedou, né? E com a esposa, né? A gente sabe que a esposa às vezes dá aquelas travadas com a gente lá que você consegue ver. E sabe o que eu acho interessante quando você fala dessa expressão, né? Até os animais hoje, você consegue já observar, principalmente cachorros, gatos, né? Que a gente começou a ficar mais observando esses animais e eles também se expressam, né? Então, se até para eles se comunicam com a gente de uma forma até efetiva, né? Como que a gente, como ser humano, não consegue se comunicar, né? Com certeza. E faz total sentido isso que você falou. E aí, voltando só um pouquinho para aquilo que eu falei sobre se questionar, é muito importante, gente, que você olhe para as crenças, Bom, termina o raciocínio. Tem ouvinte, mas a gente já termina o seu raciocínio. que olhe para suas crenças, olhe para os seus pensamentos e identifique o que aquilo está te trazendo. Eu vou bater muito nessa tecla hoje. Legal. Bom, temos ouvinte na linha. Alô, boa noite. Tudo bem? Vou tentar descobrir. Euzi. Boa noite, Neuzi. Seu Paulo ligou, quando um acorda, outro acorda, né? Tudo bem, Neuzi? É, Não porque eu quero ouvir, mas aí você. é. Só vou pedir uma música da Águia Dourada. Pediu lá? Águia Dourada. Então tá bom. Quer oferecer para alguém? Sueli, senhorinha que sempre fala, mas agora ela não está falando. É. Ela não sei, mas ela deve estar ouvindo. Com certeza. E se você fala também, tá verdade? Acorda, seu Paulo. Ai, ai, ai. Tchau, Neuzi, boa noite, obrigado. Então vamos de música e já voltamos.
E para você que está na live, manda suas perguntas, né? Queria aqui estar falando um alô aqui, temos bastante gente aqui, ó. Temos depois da Cássia Altomori que entrou, temos Leonardo de Camargo, entrou, Ana Rocha entrou, Lucas Luquititus entrou também. Muito obrigado por vocês que nos acompanham na live, né? Sempre nós, de novo, nós fazemos esse programa para você, estamos aqui realmente falando de técnicas e coisas importantes para você. Ô, Rafa, fala para mim uma coisa, já que estamos falando aqui. A gente está falando dos pressupostos, mas como que é realmente quando você toma a decisão de entrar para o autoconhecimento e aplicar isso em você? Como que você diz? Porque a gente está falando bastante das técnicas, das coisas, mas vamos trazer para o ouvinte, para quem nos assiste na live, como que isso impactou internamente? Impactou de várias mudanças na minha vida, né? Porque quando o universo ele vai fazer você olhar para isso. Pode ser pelo amor, pode ser pela dor. No meu caso, né, como a maioria das pessoas também, foi pela dor, né? Eu ia até falar uma expressão aqui que acho que não ia cair bem, mas é quando a água bate lá, né? Quando a E água bate na linha da cintura. isso. E aí todo mundo vai buscar ajuda, né? E por que acontece isso? Porque o universo ele tá fazendo você olhar e para situações que você não quer olhar. Então, a gente estava falando hoje sobre amadurecer, sobre, poxa, tudo que a gente passou, mas como que a gente muda isso? Trabalhando, gente, é olhando para dentro de si, buscando uma ajuda, às vezes é conversando, às vezes é buscando uma terapia, é um treinamento de alto impacto, às vezes é uma formação, às vezes é um livro, às vezes é um vídeo, é um filme, tem várias maneiras. Só que assim, o que eu sempre falo é, se permita buscar ajuda, sabe? Você consegue fazer sozinho? Consegue. Só que dá mais trabalho, é mais perigoso porque você está sozinho. Então, quando você tem um profissional te guiando ou profissionais, traz mais clareza, traz mais segurança, entendeu? Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente falar sobre isso. Entendi. Olha, a gente tem perguntas aqui. A Cris mandou uma pergunta aqui, mas eu vou esperar a gente voltar para responder, porque senão fica chato o pessoal que está na live. Mas sabe, Rafa, uma das coisas que eu falo com relação ao autoconhecimento, que eu comecei lá em 2009, né? E eu digo, gente, que quando a gente olha para os nossos contextos, em 2009 eu sempre falo isso, né? E a Cris está aqui assistindo, que comprova isso. Eu aprendi em 2009, com o curso que eu fiz, a ser gente, né? E uma das principais coisas, inclusive essa semana eu estava atendendo uma pessoa, na sexta-feira eu atendi uma pessoa, né? Que ela falava exatamente isso, né? Que ela estava tão blindada ali que ela não se permitia a olhar para os seus contextos, porque ela entendia que ela nem sequer poderia fazer isso, né? Então, quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, no meu caso, eu mudei da água para o vinho, né? Eu acredito que você também, pelo que a gente conversou, Sim. né? Que você também teve uma mudança de água para o vinho gigantesca, né? Ressignificando um monte de coisa que você tinha, né? E eu falo o seguinte, eu vou falar inclusive no meu exemplo, tá? Eu de tanto abrir gaveta, eu travei, né? Porque eu comecei a um momento da minha vida olhar para as gavetas, né? Abrir um monte de gaveta, e depois chegou no momento que eu me perdi. Foi exatamente nesse problema, nesse contexto que eu entrei nas minhas crises de depressão suicida. Porque eu comecei a ter que buscar tanto autoconhecimento, mas eu não tá acompanhado, pela minha arrogância, né? Não pedir ajuda, que eu também, mesmo com os cursos que eu tinha, eu acabei entrando realmente no looping, né? Inclusive com a depressão suicida. E aí sim, quando eu tive um profissional que me puxou, né? E aí eu entendi o que estava acontecendo, eu comecei a aplicar em minhas técnicas, né, Rafael? E você também foi da mesma forma, né? Que é aquilo que eu costumo falar, né? Eu fui o primeiro paciente. Bom, estamos de volta aqui. A gente estava num bate-papo aqui no Instagram, que vocês não têm noção. Você quer nos acompanhar também? O Instagram que nós estamos transmitindo ao vivo é o @Cláudio S. Padovani. @Cláudio S. Padovani. E o do Rafael é o. Rafael Jablonski. Como é que é o Instagram? Rafael Jablonski. Não tem nada? Underline depois. Então é Rafael Jablonski com underline no fim. Né? Então, se você quiser também assistir lá, quem me segue aqui no Instagram, né? Aproveita, já segue o Rafael também, né? O Rafael Jablonski, que ele tem um belo trabalho. Bom, a Cris aqui, né? Ela mandou duas perguntas, né? E eu acho que é importantíssimo a gente estar falando sobre isso. Qual ou quais gatilhos
para acessar o autoconhecimento? É a primeira pergunta que ela faz para você. E para mim, ela fala o seguinte: como encorajar e pedir ajuda no caso de extrema timidez? Boas perguntas, hein? É, Primeiramente, vamos a pergunta dos gatilhos. gatilhos para acessar o autoconhecimento. Aquilo que eu falei, né? Você divide sua vida em algumas áreas. Olha sua área financeira, sua área espiritual, sua área de saúde, todas essas áreas. E começa a mapear qual parte ali que não está tão boa como você esperava. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área da saúde, às vezes é na área intelectual. Você vai encontrar alguns desafios ali. Esse pode ser um gatilho para você. Porque se você tomar uma decisão de se comprometer a olhar para isso, se você falar assim, olha, poxa, eu percebi que tem uma área aqui que não está legal, eu tenho que arrumar isso, você vai buscar uma ajuda, você vai investir naquele assunto, você vai procurar, você vai olhar para dentro de si e aí você já tem um norte. Que de novo a gente chega no estado atual para o estado desejado. Olha, isso aqui não está bom, mas eu quero que fique. Entendi. Bom, acho que a gente tem agora os nossos comerciais, né, Valtinho? E aí é o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais, a gente já volta também respondendo a outra pergunta que a Cris fez, tá? Então vamos para os comerciais e a gente já volta. E para você na live, obrigado pelas perguntas, Cris. Que a gente está exatamente isso que a gente está aqui para esse propósito, responder a pergunta de vocês, né? E realmente para a gente esse é o nosso propósito, responder a perguntas de vocês. Vou dar um oi aqui para quem entrou na live agora, Ângela Rosales e Tiago Lotário acabou de entrar também. Tiago Lotário, amigo de longa data aí, obrigado pela participação aqui, por entrar na live nesse momento, né? E a todos vocês que nos acompanham. Ô, Rafa, fala de novo. As pessoas querem achar você, né? Ó, você que está na minha live aí, ó, já aproveita depois que sair, já segue esse cara aqui também, que esse cara traz bastante conteúdo, bastante reflexão. Então, ele é o Rafael Jablonski. Isso. Como é que é? É Ó, russo o nome, né? meu Instagram é Rafael Jablonski, mas para ficar mais fácil, se alguém quiser procurar, é só procurar Rafael, dá um espaço e põe PNL. É o da foto amarela, vai aparecer. Rafael Espaço PNL? Isso, vai Vai aparecer. aparecer da foto amarela, entendi. Gente, porque é o seguinte, Falar isso na rádio, né? Falar isso quando ele voltar, é mais fácil para a gente poder falar. Aí a gente vai, daqui a pouco, na segunda pernada, a gente volta aqui também, passando os contatos dele. Se você quer saber um pouco mais do trabalho dele, ficou interessado, você que nos acompanha na live aqui, é mais fácil que você, através, né, no Instagram, você consegue chegar nele, consegue ver os contatos dele. Tem o né? link do WhatsApp na bio, tem os tudo lá. destaques, tem tudo. O primeiro atendimento é gratuito, então bora. Não tem desculpa, então? Não tem desculpa. Cara. O primeiro atendimento já é para tirar todas as dúvidas, já é para conversar, para já dar um parâmetro do que vai acontecer, alinhar expectativas e é isso aí. Deixa eu fazer tô fazendo uma pergunta técnica aqui. Agora começou a linguagem de sinais, tá vendo? A comunicação é isso, gente. Vocês estão vendo na prática aqui, ó. Que aqui é o seguinte, quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu estou conversando com o Valtinho lá, porque eu estou sinalizando quanto tempo que eu tenho aqui, né? Para a gente voltar dos nossos comerciais e para a gente poder continuar conversando aqui na live, né? Então é legal, acabou de me sinalizar que a gente tem 2 minutos ainda para a gente fazer um bate-papo aqui, Aí, né? Então por isso esse gapzinho aqui do porque eu estava falando com o Valtinho lá, para a gente poder, para eu ter noção qual de que é tempo. a outra pergunta que a Cris mandou mesmo? A pergunta, a Cris mandou, como encorajar e pedir ajuda no caso de extrema timidez? Aí a gente responde essa aqui também, a gente volta com 40, Sim. né? Então a gente também já responde essa pergunta para a Cris aí. E a gente já está indo para os nossos tempos finais aqui, passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Caramba. O Rafael aqui estava, pô, Claudião, mais 1 hora, é muita coisa. Falei, ih, rapaz, é tão rápido o negócio que quando você piscou já foi. A primeira vez na rádio, né? No celular, aí no Instagram, eu gravo todos os dias, já fiz live, mas na rádio eu fiquei pensando, peraí, deixa eu usar PNL aqui mesmo, né? Para baixar aqui, acalmar um pouco. Muitas pessoas ouvindo, né, Claudião? Sim, responsabilidade, né? Sim. E vai ficar salvo, viu? Se você chegou agora também e quer assistir, vai ficar salvo tanto no meu Instagram quanto do Rafael, né? Então, se você quiser assistir esse conteúdo também, entra lá, né? Que você vai assistir amanhã, a hora que você quiser, que vai estar disponível lá, tanto na minha bio, na minha página, quanto do Rafael. O seu feed. No meu feed. Assim, cara idoso, assim, né? Começa a falar esse tipo de coisa, né? Não é muito atualizado, então acontece essas coisas da comunicação, né? Como seria? Como seria? Como seria Então, atualizar, né, Claudio? como seria atualizar?
Em um minuto, Rafael, mais uma dica aí. Em um minuto, o que você pode falar para o ouvinte? Eu acho que vou trazer mais um pressuposto, então. Se o que você está fazendo não está funcionando, mude a maneira de fazer. Eu vejo muitas pessoas dando murro em ponta de faca, né? Insistindo muito, só que da mesma maneira. Se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então, acho que essa é a maior dica que eu posso dar aqui para o pessoal que está na live, né? E daqui a pouco na rádio também. Pera aí, pessoal, já volto. E aí, enquanto isso, eu vou ver aqui, ó, todo mundo que está entrando, queria agradecer. O pessoal que é amigo do Claudião, né? O pessoal que é meu amigo, eu vi pessoas importantes aí, então, para mim, gratidão, viu, gente? É muito bom ter vocês aqui comigo, dando essa força. Vocês sabem que eu estou sempre aqui no Instagram, gravando conteúdo, vídeo, tudo gratuito, fazendo post, justamente porque o propósito do meu Instagram é contribuir na vida das pessoas através dos meus conhecimentos. E esse é o propósito da minha vida, né? E no Instagram eu faço isso todos os dias também, no maior barato, e é isso, tá bom, gente? Então, gratidão por estar aqui comigo. Tava Voltei, agradecendo as pessoas aqui, Claudião, enquanto você foi lá no rolezinho. voltei. Aqui é o seguinte, a gente tem que fazer subiacho bacana, fazer as coisas, não tempo, né? E porque a gente não consegue fazer a comunicação aqui, né, com o operador de som. Então, eu fui ver lá o tempo que faltava, essas coisas de bastidores, né? É muito dinâmico aqui, então a gente tem que correr, ver lá rapidinho algumas coisas, É trabalhar a flexibilidade, né? literalmente, literalmente. E como é ser flexível, Rafael? E como é ser É flexível, muitos Rafael? ganchos, né? Muito gancho. Aproveitando que você está falando da flexibilidade, manda aí. Eu acho que isso é a parte mais importante, é a gente saber se adaptar em qualquer situação. Olha só que engraçado, gente. A gente está aqui, ó, a gente conversou sobre pautas, falamos assim, nossa, vamos fazer tal coisa. Chegou na hora, fizemos tudo diferente, né? Essa é a maior flexibilidade que tem. Então você vê, quem não conhece a gente acha que isso aqui é ensaiado, né? Que a gente tem um papelzinho aqui, e na verdade a gente está aqui, ó, sendo a gente com nossa experiência no consultório, com nossos conhecimentos, né, com o nosso propósito de vida. Eu acho que é isso que eu falo. Seja você mesmo, é a nossa essência, que é o papo que a gente estava conversando também, E, antes de vir para cá, né? e assim, é tão profundo esse negócio da essência, né? E eu falo para você que nos assiste, né? Por que que às vezes a gente tem que tirar quem a gente é para colocar máscara em cima da gente, né? Então é uma reflexão profunda que eu faço. E foi exatamente esse contexto que a gente estava conversando, né? Às vezes para se adequar aos pais e às mães, né? Aquele padrão que o pai e a mãe acham que é bom, né? A gente acaba fazendo aquele quadrado, a gente se encaixa naquela máscara. E sem perder, a gente se perde a gente mesmo, né? Então a gente tem que começar a olhar e limpar esse lixo também, se reconectar com a sua essência e respeitar também, sem peso, né? Sem nada de pesado, mas sempre olhando, respeitando, honrando, mas voltando para a essência que não adianta a gente querer colocar máscara, porque no final essa máscara vai cair e você, quem é você, ela aparece de qualquer jeito, né? Então, e no autoconhecimento acontece muito disso, né? Você às vezes se põe até peso extra, no meu caso, foi a gordura, né? 140 quilos, que era uma forma de blindar e me defender. E quando você começa a olhar para os seus contextos, não faz mais sentido você ficar gordo e ter toda aquela gordura, né? Então, E essa história é real, né? estamos de volta, são 23 horas com 41 minutos. Estavam cá nós no bate-papo intervalo aqui, sabe, Valtinho? E o pessoal está metralhando a gente aqui nas perguntas, né? Então, obrigado, pessoal que liga para a gente, está mandando as perguntas aqui, né? E a pergunta que ficou para a gente responder na volta do intervalo foi o seguinte: como encorajar e pedir ajuda no caso de extrema timidez? Eu acho que a primeira coisa é, de novo, qual é a intenção positiva da timidez? Então, geralmente, a pessoa que tem muita timidez, ela quer ali ficar no canto dela, ela tem muita vergonha, ela não quer se expor, né? Então, o primeiro passo se você vai encorajar uma pessoa assim, é você falar para ela, olha, uma terapia ou um processo desse não tem julgamento. A pessoa que vai te ajudar, ela não está lá para te julgar ou para fazer algum tipo de julgamento, ela está para te ajudar. Então já é um bom ponto para trazer isso para a pessoa, né? Outra, confidencialidade. Poxa, um cara, um profissional sério, não estou falando nem de mim, tá, gente? Também de mim, só que de um profissional sério, o cara não, ele tem assume um contrato com você de confidencialidade, não contar para ninguém o que está acontecendo ali, é só entre você e o terapeuta, né? Então, acho que ali já são bons pontos para você começar a convencer ou incentivar uma pessoa a buscar ajuda e fazer ela imaginar
como seria, que é o que a gente brinca muito, eu e o Como Cláudio, seria? como seria quando ela conseguir melhorar isso nela? Quais são os benefícios de uma pessoa que é mais extrovertida, que consegue falar com mais facilidade, que consegue entrar e sair de lugares, né? Então, só de você trazer essa pergunta, como seria se você cria uma teia neural na mente da pessoa, que ela consegue pelo menos se visualizar falando, poxa, é verdade, eu acho que seria muito bom, acho que seria diferente, eu acho que eu conseguiria mais oportunidades, mais amizades e por aí vai. Então, acho que tá bem respondido, Claudião? Eu acho o seguinte também, né, Rafa? A gente tem que olhar para a seguinte situação, né? Eu costumo dizer também, né, e o bate-papo da gente nesse sentido, que a chave sempre é de dentro para fora, Sim. né? Então, o primeiro pressuposto também que eu vejo na área terapêutica é que a pessoa precisa querer. Porque, assim, com mais que a gente seja, né, o Rafael é um baita no terapeuta, eu também, modéstia à parte, também não sou, Sim. né, sou também um bom terapeuta, mas se a pessoa não quer, se a pessoa realmente, a gente estava até brincando hoje com relação ao vitimismo, né, que a gente não trata pessoas na vítima, porque a pessoa na vítima ela quer palco, não quer resolver o problema dela, né? Então, assim, se a pessoa não quiser, se a pessoa não abrir a chave de dentro para fora, é muito difícil também de fora para dentro abrir isso, Se ela não se permitir, né? porque não tem permissão. Então, a primeira coisa que a gente fala com relação à timidez, né, é como encorajar. Eu acho que é pelo exemplo. Então, você tem que ser o exemplo da pessoa. Se você quer mudar alguém, seja você o agente de inspiração da pessoa, né? Então, como encorajar? Você sendo corajoso, você mostrando os seus resultados, né? No meu caso, que a gente estava brincando, falando aqui no intervalo, pô, 140 quilos para 100. Então, quer dizer, foram 40 quilos, né? Mas o que estava por trás desses 40 quilos? Né? Era uma autodefesa, uma necessidade de proteção. Então, quando a gente começa a entender os nossos contextos, fica mais fácil. E, de novo, a chave de dentro para fora, né, Rafa? Não, e faz total sentido o que você falou, né? E a gente atender pessoas que realmente querem resolver o problema, né? Eu costumo falar muito isso lá no meu consultório. Tem pessoas que não querem resolver os desafios que elas têm, elas querem falar sobre isso. E eu, com todo o respeito do mundo, eu sempre falo, eu não sou o melhor cara para ficar ouvindo isso. Porque eu sou uma pessoa prática. Eu fui estudar PNL, hipnose, CNV, coach, muitas formações pensando, tipo, eu vou fazer o meu melhor para ajudar aquela pessoa a lidar, para superar isso, sabe? Para ir para frente, conseguir novos resultados na vida dela. Só que para isso acontecer, foi que nem o Cláudio falou, perfeita colocação. A pessoa tem que querer também, porque existem terços de responsabilidade. Existe o terço da responsabilidade da pessoa, do terapeuta e do ambiente no todo também. Fatores externos que vão influenciar, Sim. né? O estoicismo, ele prega muito isso da filosofia de foque no que você tem controle. Então, eu sempre olho para meus pacientes e falo, tá, eu ouvi tudo que você me disse, você me contou, falou da família toda, falou de tudo aquilo, mas o que que depende de você nessa história? E às vezes a gente tem que direcionar para o que realmente aquela pessoa controla. Porque já fica a dica aqui para vocês, quem está ouvindo, se você foca em coisas que você não controla, você provavelmente vai ter problemas com estresse, com ansiedade, com insegurança. Porque você está olhando para um problema, para um desafio que você não tem o menor controle, você não consegue resolver, porque não depende de você. E isso daí, gente, tem que tomar cuidado. E eu costumo também, a gente já ver outra coisa que já mandou outra pergunta aqui também, né? É o seguinte, eu acho que a gente tem que entender também da autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente fala do tratamento terapêutico, né? Se a pessoa não quiser realmente, ela tem que, não adianta, né? Então, a autorresponsabilidade é assumir também a sua responsabilidade naquilo que você está buscando, certo? Porque senão, a gente, de novo, repito, eu bato muito nessa tecla, a chave está de dentro para fora. Agora, se você não assumir suas responsabilidades, seus contextos, né, a sua parte na coisa, vai ser difícil. Mesmo que seja uma questão externa. Eu gosto muito do princípio da filosofia do Ho Oponopono, Rafa, né, que fala o seguinte, né? Não existe o externo. Se isso chegou até você, você tem parte nisso. Então, como seria se você olhasse para isso, né? E simplesmente liberasse isso, assentisse sobre isso, né? E aí que entra a filosofia do Ho Oponopono, que eu te resumi em duas frases, né? Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Quer dizer, mas não uma forma mecanizada, né? Uma forma de entender o movimento que está por trás disso, Uhum. né? Então, até aquilo que você não tem controle, você tem que agradecer, porque, pô, que bom que você não tem o controle, né? Porque você está abrindo, experienciando outras possibilidades que talvez você, com a sua limitação, você não enxergaria.
Perfeito, e faz total sentido o que você disse, né? E nos tratamentos terapêuticos, o que eu percebo muito é que, na maioria das vezes, o que acontece dentro de uma terapia, você que está ouvindo, que nunca fez uma terapia, basicamente, a gente está ajudando você a alterar seu ponto de vista sobre algo que aconteceu com você. Porque eu e o Cláudio, né, e eu vou colocar ele aqui no bolo também, a gente não tem o poder de mudar o que aconteceu com as pessoas. A gente não consegue mudar o passado. O que a gente muda é o significado que a pessoa está dando para aquilo. E aí eu queria falar uma frase para quem está ouvindo, que é: o significado das coisas, o significado que você dá para as coisas é mais importante do que as próprias coisas. Entende? Porque na terapia, quando a gente consegue mudar esse significado, quando a gente consegue olhar para tudo aquilo que aconteceu com você, mas você ter orgulho e aprender a ser grato por tudo que você passou, porque só foi por causa daquilo que você se tornou quem você é hoje. Olha só a reflexão do Cláudio, né? Tudo que aconteceu com ele, depois ele engordou, teve aqueles desafios, depois ele foi, lutou, fez por onde, emagreceu. Eu sei que ele tem muito orgulho disso, porque eu sou amigo pessoal dele. E olha só a história que ele conta hoje, como ele motiva outras pessoas, entende? Então, acho que faz total sentido isso que ele falou. É a inspiração, né, Rafa? Então, eu acho que assim, eu lembro, como que eu cheguei nessa conclusão? Porque já os ouvintes que escutam eu direto, vocês vão saber disso. Mas para você que nos escuta hoje, né, eu tive, no meu processo de autodesenvolvimento, um mentor virou para mim e falou: olha, você quer ajudar as pessoas, mas você está doente. Como que você quer ajudar as pessoas se você tá doente? Então, aí isso se torna a incongruência da gente. Né? Então, você não consegue fazer com os outros se você nem sequer olha para você. E uma das coisas que eu amo também, Rafa, é assim, aquela frase que eu falo: apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Porque Sim. é uma forma de eu estar liberando isso, tá? A gente não tem amnésia do passado. O terapeuta não vai te fazer você ter amnésia daquilo. Né? Ele vai dessensibilizar aquilo para deixar de ser importante. Agora, a principal das coisas, se você não for abundante sabendo quem é você, aí você realmente entra em divididas, entra em lugares que talvez não sejam tão legais assim. Então, por isso que a gente faz esse mantra. Eu gosto de fazer sempre esse mantra e falo em todos os programas, que é extremamente importante. Apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Isso eu ensino para todo mundo, falo na clínica, falo para aqui na rádio, falo na live, porque é uma forma de você se resgatar e você também tirar a pressão de cima de você, para dizer, para você se acolher com amor. Porque também a gente fica 7 dias, 24 horas na semana, 7 dias, né, 24 horas no dia, 7 dias na semana, no alto flagelo. E aí, quando você se conecta e você começa a se amar, a se respeitar, tudo muda. E aí você muda a sua percepção interna e muda todo o seu exterior. E, e para finalizar o que você começou falando, eu lembro muito de uma frase do meu professor de PNL, Glauco Assuda, que ele falou assim: a sua régua é para se medir, não é para se bater. E essa frase eu levei para minha vida, porque pense numa pessoa que se cobrava demais, né? Desde criança, inclusive. E até hoje eu venho trabalhando nisso, porque são processos. E, gente, se desenvolver, o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, não tem linha de chegada, tá? Tem gente que me perguntava assim: ah, mas até quando você vai ficar nisso? Eu falei: então, até acabar, né? Até eu morrer, porque não tem linha de chegada a se desenvolver, gente. Porque a nossa mente, ela se expande a cada momento. Cada coisa que você faz vai aumentando. Eu brinco, né? Só termina quando o juiz apita, né? Exatamente. Entendeu? Bom, Rafa, deixa eu fazer aqui a pergunta que a Cris mandou outra aqui, ó. Qual o chamariz para despertar e fazer a pessoa buscar a PNL como ajuda? Que ela entenda que a PNL é para quem é para quem é prático. Se você que está ouvindo é uma pessoa prática que quer entrar em ação, pô, quer aprender conceitos para você usar no seu dia a dia, no seu cotidiano, coisas que você está percebendo na conversa, são coisas que não são abstratas, coisas que não é bonito, não é lindinho, aquele texto decoradinho, não, não. É prática mesmo, dicas do cotidiano, para você aprender a controlar sua mente, para você aprender a usar seus recursos da maneira correta, ter mais inteligência emocional. Isso a PNL vai trazer para você. Aprender a se comunicar melhor com você mesmo, aprender a criar conexões mais fáceis com pessoas, né? Para quem quer usar na profissão, a maioria das profissões a PNL ajuda muito, como advogados, vendedores, que mais? Professores. Tudo, né? Então, gente, onde tem pessoas, tem PNL, porque é isso.
Infelizmente, o nosso horário está implodindo. Você nem falou nada, Rafa, tá louco? Você fala. Ô, Valtinho, a gente fala aqui que a gente começa a esquentar a garganta, acaba o programa, Valtinho. A gente nem consegue esquentar com a hora da vocal, já Deixa foi. a gente mais, Valtinho. Olha só, nós estamos aqui, né, finalizando. Eu queria agradecer todo mundo que entrou na live. Agora entrou o Daniel Silveira. Esse rapaz me conheceu lá nos primórdios, quando eu tinha cabelo ainda. Daniel, um abraço. Ele me conheceu lá atrás, quando eu tinha cabelo ainda. É fake. Era fake. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui na live, todo mundo. E, Rafael, para a pessoa te encontrar, o que ela tem que fazer? Gente, bem simples, eu posto conteúdo no meu Instagram todos os dias. Eu sei que meu sobrenome é um pouco complicado, é Rafael Jablonski, o meu Instagram, mas para quem gostou aí do meu conteúdo, gostou do que eu falei, quiser me achar lá, é só colocar Rafael, dar um espaço e pôr PNL. E ao da foto amarela vocês vão encontrar. Então, repetir de novo, Rafael, dá um espaço e põe PNL, é o da foto amarela. Lá vocês vão encontrar todas as informações, serviços, primeiro atendimento, como funciona, e pode olhar os conteúdos também, que vai agregar muito na vida de vocês gratuitamente também. E para aquele ouvinte que não tem Instagram, que é um pessoal mais antigo, como é que faz para falar com o Rafael? Me encontre em São Miguel Paulista, na Rua do Itaú, da Marechal Tito, acho que o pessoal deve conhecer, né? Na Rua Amadeu Gamberini, é onde está localizado meu consultório. Pode bater palma lá, Rafa, ouvir na Metropolitana que eu vou sair com o maior prazer. E o WhatsApp? O WhatsApp eu tenho também no 11 95873 9570. Repita. 11 95873 9570. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu passar também meus contatos, você que nos acompanha aqui, né? Você que chegou hoje, quer falar com o Dr. Cláudio Padovani também aqui em Mogi das Cruzes, né? Eu trabalho com hipnose clínica e outras terapias como constelação familiar. Então, quer falar comigo aqui em Mogi, meu Instagram é @CláudioSPadovani, @CláudioSPadovani. E se você quer assistir essa live, chegou agora, tá perdendo aí, acabou de fazer, logo logo já vai subir na minha página no Instagram. Então, todos os programas que eu faço aqui na Metropolitana, tá salvo lá no meu Instagram, então você consegue assistir. E se você achar que alguém do seu círculo de amizades precisa assistir esse programa, faz aquele favor, marca ele e manda para a pessoa para assistir esse programa, que com certeza nós estamos aqui para poder mudar a vida das pessoas. Rafa, mais uma vez, cara, sensacional, muito obrigado a sua participação aqui comigo, sempre é um prazer receber os amigos, principalmente um cara que manja muito de PNL, não deu tempo da gente falar quase nada, nem o pressuposto da PNL a gente conseguiu falar tudo aqui, mas eu acho que o que deu para a gente entregar hoje já foi fantástico para o ouvinte começar uma mudança ou refletir em alguma coisa na jornada do autoconhecimento. Pelo menos o início, né? O despertar, né? O despertar. Então eu queria agradecer mais uma vez a você, pelo seu tempo, pela sua disposição de vir aqui. Ele veio de São Paulo até aqui. São 23 horas com 56 minutos. Ele vai voltar para São Paulo ainda hoje, né? Então, são 55 quilômetros. Então, ele veio aqui para nos atender hoje aqui. Gratidão mesmo, de coração. Queria agradecer a você, ouvinte, né? Que nos acompanha na AM 1070, na Metropolitana. Queria agradecer também a equipe técnica Valtinho, muito obrigado. Agradecer ao Maciel, a Belém Paredes, que me abriram as portas para estarem aqui, é toda a equipe da Metropolitana, o Elinho, né? Então, gente, muito obrigado, gratidão, obrigado Deus, obrigado mundo, obrigado Paraguai, que nos acompanha aí, né? E muito obrigado à audiência brilhante que nos acompanha toda noite, principalmente às segundas-feiras, né? Um beijo, fique com Deus e fui! Bom, para você que fica aqui com a gente, para vocês que ficam com a gente aqui também, o nosso muito obrigado, né? O Rafael está aqui. Rafael, obrigado mesmo. Gente, Claudião, gratidão, meu amigo, meu irmão, pessoal do Instagram que colou. Fiquei muito feliz que veio bastante gente, né? Alguns do pessoal do Cláudio, outros amigos meus. E é isso, gente. Quem é do meu Instagram, segue o Claudião. O Claudião é constelador, é hipnólogo, hipnoterapeuta, PNL. Eu sou mais da programação neurolinguística, da hipnose, da CNV. Então, vamos se unir, galera. É isso aí. Se você me segue e não segue o Rafa, siga o Rafa, né? Que é um cara sensacional. Bom, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês, né? Se você acreditar que esse conteúdo faz sentido para alguma pessoa aqui do seu convívio,
manda para essa pessoa, marca, a gente já logo vai estar subindo já no meu Instagram e também no do Rafa. Então, dá um oi, comenta. Se você gostou do programa, quer que o Rafa volte aqui também, fala assim, eu quero bis, né? Aí o Rafa volta para cá também, a gente marca uma outra data para o Rafael voltar, se esse programa fizer A gente sentido faz a para você. vaquinha do Uber, né? De São Paulo para Mogi. Faz a vaquinha do Uber. Faz a vaquinha do Uber. Aí, a vaquinha do Uber, vaquinha da janta, Aí, né? é Aí, se verdade. você quiser, então pede o bis, fala, Rafa, eu quero escutar A mais gente dá um jeito. Se vocês gostaram, a gente dá um jeito de voltar me dá mais um jeito de vezes. voltar. Então, mais uma vez, muito obrigado você que nos assiste aqui. Fique com Deus, né? E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais um programa da Hora Essa, com o quadro Fala do 10, Fala Doutor. Beleza? Certo. Obrigadão, fui e fiquem com Deus. Tchau! Legal. Que legal! Tchau! Tchau!